Hoje eu vou falar pra vocês sobre 10 negócios que eu já tive. São todos negócios simples, mas que poderiam ter crescido. Por N motivos não cresceram. Geralmente eu desisto dos negócios, geralmente eu acho que os negócios não vão dar mais certo, ou eu tenho outra ideia e eu mudo de negócio. Mas eu vou postar pra vocês verem que é possível sim você iniciar negócios. Claro que tem as dificuldades sobre você ser empreendedor no Brasil, claro que tem. Mas, não sei se eu responder um dia por isso, mas comece na informalidade, tá, gente? Principal dica pra quem quer montar um negócio, comece na informalidade. Se o seu negócio permitir. Eu tô falando aqui pra pessoas de classe baixa, de classe média para baixa. Meus vídeos não têm a menor intenção de atingir pessoas altamente inteligentes, pessoas altamente desenvolvidas espiritualmente, financeiramente. Meus vídeos são para pessoas, assim como eu, que ainda estão nos níveis iniciais, em todas essas áreas. Então, dos meus primeiros negócios que eu me lembro, eu comecei primeiro assim, eu vendi um colar, porque eu fiz vários cursos. E eu aprendi a fazer colar e eu vendi o colar. Eu lembro disso. De bijuterias, aquelas bolinhas. Eu fiz um curso de cabeleireira, né, assim que fala. E eu dava escova no cabelo das minhas primas. Eu não lembro se eu cobrava, mas eu lembro que uma delas que comprou o secador, a prancha, era tudo dela. E aí a gente vai para os negócios de fato. Meu primeiro negócio que eu me lembro foi uma barraca de churros. E a maioria dos meus negócios eu começo porque eu vejo uma oportunidade. Olho grande. Tem alguém que tem um negócio que tá dando certo e que eu vejo que eu posso abrir. E não necessariamente de junto com a pessoa, claro, né? Mas eu abro em outro bairro. A barraca de churros foi assim. Tinha um bairro próximo ao meu em que eu comecei a ver a barraca de churros. O rapaz vendia bastante, o pessoal fazia fila. E perto do meu trabalho também tinha outra pessoa que vendia. E no meu trabalho tinha uma moça que falava que o pessoal comprava demais, que geralmente é assim, o pessoal me fala que vende igual água. E que no bairro dela seria ótimo ter um. E aí eu comecei a pesquisar, e como era que fazia, qual era a massa, quais eram os ingredientes, comecei a pesquisar preço das coisas, porque minha vida é assim, de pesquisa. É assim que as coisas dão certo, você começa a pesquisar, você começa a falar com as pessoas certas. Eu acho que todos os negócios que eu montei, eu não falei com ninguém da minha família que eu ia montar. Eu simplesmente pesquisei, encontrei alguém próximo, porque também tenho isso de que eu preciso começar um negócio, na maioria das vezes, com alguém. Eu não começo sozinha, eu preciso ter o apoio de alguém. E aí, a barca de churros, no final das contas, eu iniciei com uma colega da faculdade. Nessa época eu já estava na faculdade. E aí eu disse pra ela, eu tô pensando em abrir uma barca de churros. Você quer? Eu não sei se eu chamei ela pra trabalhar ou como foi. Eu sei que ela disse que ela tinha uma tia, que a tia dela poderia vender em um bairro super movimentado em Salvador. E aí eu já tinha feito, acho que eu já tinha feito uns testes em casa, já tinha visto milhões de vídeos, e fui na casa dela pra gente testar. Pronto, comprei os carrinhos, comprei um carrinho de churros, mandei o rapaz fazer da forma que eu queria, comprei as doceiras, que chama de doceira, o lugar que sai o doce, pra colocar nos churros, comprei tudo que precisava. E eu lembro que no meio desse caminho, eu já tinha comprado tudo, a tia dela simplesmente falou que não ia mais vender. E nem eu, nem ela tinha coragem de vender na rua. Então eu disse, minha filha, então pra gente não vai dar certo. Aí, não sei como foi, eu encontrei uma outra pessoa em um outro bairro que resolveu vender. E aí, a princípio, seria nesse carrinho. Só que o melhor lugar para vender era longe da casa dessa pessoa. Aí a pessoa teria que pedir para alguém pagar para os meninos irem empurrando o carrinho, subir a ladeira, deixava o carrinho para ela vender. Aí eu fui e aluguei um ponto comercial, mais perto da casa dela, que tinha banheiro, tinha tudo para ela ficar. E a gente vendia na frente desse ponto comercial. Por quê? Porque a gente começou a colocar dentro da loja e o povo não entrava. Então era um bairro populoso, né? Mas as pessoas eram de classe média para baixo, classe baixa, né? Pobres. E aí o povo pobre tinha muita resistência a entrar em um ambiente bonitinho, né? Eu tinha comprado mesa e tudo. Aí a gente colocou o carrinho do lado de fora e ela vendia do lado de fora. Eu ia todos os dias, era eu que fazia os churros, a massa dos churros, fazia o formato dos churros. A menina só ia pra fritar. A gente vendia bastante. Tinha dias que eu ia trabalhar, que eu trabalhava próximo. Eu ia trabalhar e aí a menina me ligava. Eu saía do trabalho às 5 horas. Eu começava 1 hora e saía às 5, porque esse tempo eu era reda do estado. Trabalhava em escola pública. E aí a menina me ligava, o churros tá acabando. Aí eu saía 5 horas do trabalho pra ir pra faculdade. Antes de ir pra faculdade, eu passava lá, fazia mais massa e a menina continuava vendendo. Depois de um tempo, a menina começou a. Ela tinha um sonho, acho que era fazer medicina. E aí ela começou a fazer, ou era técnica de enfermagem, ou ela passou na faculdade de medicina, não me lembro. Saiu, deixou uma outra pessoa. Essa outra pessoa já não tinha mais o mesmo carisma dessa menina. Então as vendas já começaram a diminuir mais. E também houve mudança no transporte. Naquela época, era em Salvador, tá, gente? Capital da Bahia. Naquela época, Salvador tava passando já por reformas no sistema de transporte. E aí caiu bastante. Foi aí que eu resolvi. A menina saiu, acho que engravidou, saiu. E eu preferi não colocar mais ninguém. Eu que ficava. Nessa época, eu não lembro se eu já tinha saído do Reda. Eu sei que eu tinha mais tempo, aí eu ficava. Aí final de semana eu ficava, acho que eu ficava durante a semana até antes de. Foi. Eu passei a trabalhar de manhã no colégio e à tarde eu ia pro churros. Acho que era assim, à tarde eu ia pro churros, do churros eu ia pra faculdade, fedendo a churros. Certo? Não sei se o pessoal sentia, se não sentia. Cheguei a levar pros meus colegas. E aí eu sempre tenho essa questão também de inovar. Os churros eram vendidos mais churros doce. E aí eu criei o churros salgado. Não sei se foi o que criou, se alguém tinha criado, mas não tinha, não era tão vendido assim na cidade. O churros ele vinha deitado, a gente cortava ele e colocava queijo, colocava cheddar, colocava as coisas dentro. E também, agora esse eu sei que foi o que criei, que era os churros de palitinho. Eu fazia uns cones de cartolina e fritava os churros, ele era fininho assim, fritava os churros e vendia.
como se fosse uma batatinha frita. Aí colocava um copinho, daqueles copinhos de café pequeno, colocava um copinho dentro no final do cone com o recheio e as pessoas iam melando e comendo. O pessoal adorava. Aí, enfim, né? Eu achei que o negócio ia começar a desandar, fechei os churros. Nessa época dos churros, eu já tinha comprado minha geladeira, que é a geladeira que aparece de vez em quando aqui, já velhinha, mas eu comprei minha geladeira na época do churro, comprando outras coisas, o meu dinheiro era sempre reinvestido, certo? Então, não dá pra eu dizer pra vocês, eu ganhei X reais nos churros, porque eu não tinha esse cálculo, mas eu sei que eu não saí devendo nada a ninguém, eu conseguia pagar o aluguel acho que era R$ 300, se eu não me engano, eu conseguia pagar o valor das meninas que eu combinava, e eu conseguia ter dinheiro pra continuar mantendo o negócio. Mas era sempre eu indo pra mercado, vindo cheio de sacola, com peso, carregando, comprando farinha de trigo e tudo mais. Aí, revendedora da Natura. Aí aqui eu coloquei que a Natura, eles tinham um link de vendas online. Tem, né? Que você pode vender tanto para pessoas físicas e como pode também vender online. Só que as vendas online não aconteciam. Eu só vendia online, eu vendi uma ou duas vezes. E a Natura, eu quero dizer pra vocês que é uma revenda muito boa. Eu acho que dos tipos de revendas de empresas, como Natura, Boticário, Demilos, a Natura eu acho que é a melhor que mais vende, que o pessoal mais compra. E eu vendia a Natura, minha irmã, eu vendia na cidade, minha irmã vendia no interior. E o que eu vou falar aqui pra vocês, que eu acho que a vida começou a partir de agora. Todos os negócios que eu entrei, sempre as pessoas não é roubaram, né? Mas sempre ficaram com o valor, sempre ficaram me devendo. A Natura mesmo, tinha uma menina que ela comprava de um estágio que eu fiz. Ela comprava muito. Esse pessoal que compra muito, eu desconfio. Porque uma hora vai dar o calote. Então, eu comprava, comprava. Eu sei que da última vez que ela comprou, que eu me apertei, que não sei o que, não sei o que. Eu saí do estágio, ela nunca me pagou. Se eu não me engano, era R$ 700. Naquela época, ó, dinheiro. A link de venda não deu muito certo. Aí eu parei de vender Natura, continuei, vim pro interior, continuava vendendo, mas era mais para a minha irmã. E a minha irmã continua até hoje. O Agiots, que eu não sei se eu posso falar. De emprestar dinheiro pros coleguinhas, né? Comecei com uma amiga do trabalho. Eu sempre trabalhei, e aí eu sempre juntava meu dinheirinho, eu não gastava. É o que eu falo pra vocês, de você viver abaixo do que você pode. Então, eu queria juntar dinheiro, porque eu queria viajar, eu queria ir em lugares bonitos, eu queria ir na praia, mas eu não queria ir na praia só final de semana, eu queria ir na praia durante a semana. Então, às vezes eu tinha tempo, porque normalmente eu trabalhava meio turno, mas eu não tinha ninguém que tivesse tempo igual a mim, tivesse amizade comigo, e não tinha ninguém que tivesse dinheiro, né? Então, às vezes o pessoal não queria sair. E aí eu sempre ia guardando meu dinheiro. Aí não sei como foi um dia em uma conversa, e eu, nesse guardar dinheiro, eu quero guardar dinheiro e investir o dinheiro. Aí essa menina falou pra mim, acho que ela perguntou se eu tinha algum dinheiro pra emprestar, se eu conhecia alguém que prestava dinheiro, que tinha uma parente dela que queria. E foi assim que começou. E eu vou falar pra vocês que eu não ia atrás de ninguém, tá? Era o pessoal que vinha atrás da menina. E eu emprestava. E depois veio um colega meu que eu levei anos e anos e anos emprestando dinheiro a ele. Sim, eu cobrava um valor. Era sempre valores pequenos, tá, gente? Simplesmente pra não estar dando dinheiro de graça. Mas eu vi que era um negócio muito lucrativo. Por quê? Porque eu não ameaçava ninguém, eu não pedia cartão de crédito de ninguém, não pedia cartão de benefício nenhum de ninguém. A pessoa me pagava por livre e espontânea vontade, se não me pagasse, problema. Tinha meses que a menina vinha, fulano não teve dinheiro esse mês não, tal mês ela te dá com X de juros. Eu, tá bom. Tipo, eu não precisava do dinheiro pra nada. Já tinha cá minhas reservas, por exemplo, se a pessoa me pedia R$ 200 emprestado, eu não tinha só aqueles R$ 200, eu tinha dinheiro a mais. E era sempre assim, viu, gente, pouco eu ficava boba. Era 150, R$ 200 que o povo precisava de dinheiro emprestado, era uma loucura. Naquele tempo, eu nem lembro quanto era o salário mínimo. Mas o povo pedia dinheiro bem pouquinho. Não é negócio de 5 mil, 10 mil, não. É dinheiro pouco mesmo. E aí, no final, essa menina que me ajudava a emprestar o dinheiro foi o que me deu o calote. Por quê? Porque eu emprestava pra ela também, né? E sempre que ela fazia, por exemplo, 3, 4 empréstimos, eu lembro que eu dava R$ 50 pra ela, dava um valor pra ela. E o que aconteceu? Um dia ela pediu um dinheiro que disse que era pro irmão dela. E aconteceu que depois ela disse que era o pai que ia pagar, que não era o mesmo pai dela, que era o pai do irmão que ia pagar. E não acabou não pagando. Eu sei que eu vim embora e essa menina não me pagou. Eu não me lembro de ter me pagado. Se ela me pagou, me perdoa, mas eu não lembro dela ter me pagado, não. Aí depois disso veio as. Mas é um negócio bom, viu, gente? Desde que você não leve. Não dê prejuízo a ninguém, desde que você não ameace ninguém, a pessoa faça por livre e espontânea vontade, você cobra um valor razoável, né, dentro das leis. É um negócio bom. Aí depois veio as criptomoedas. As criptomoedas eu conheci na minha faculdade, na época de faculdade, não foi na faculdade, mas foi na época da faculdade. Eu nem sei como foi que eu conheci as criptomoedas, não sei se foi eu assistindo alguma notícia, pesquisando informações na internet, alguém falou na rua e eu fui pesquisar. Eu sei que na sala de aula tinha um professor meu que já me chamava que era a mina das criptomoedas. Ele entrava na sala e ele falava aí, ele falava assim, e aí o Bitcoin? Aí eu dizia, tá caindo, tá subindo. Tá no mesmo lugar. Mas assim, eu comprava Bitcoin, mas era bem pouco, porque, de novo, zóio grande, eu comprava as criptomoedas menores, porque eu entendia que se houvesse uma alta no Bitcoin, haveria alta nessas criptomoedas menores, que seria muito mais. Por exemplo, se eu tinha R$ 500 pra colocar em Bitcoin, pro Bitcoin valorizar e dobrar isso, ele teria que dobrar de valor. Aí naquela época, eu acho que o Bitcoin tava em 10 mil dólares, eu acho que tava. Foi, 10 mil dólares tava o Bitcoin. E aí eu lembro que teve a grande queda, que eu não sei que ano foi aquilo, não lembro mais, caiu de 10 para 3. E o meu dinheiro virou água. Só que acho que em questões de um dia, 2 dias, na mesma hora, eu vendi, a moeda subiu de novo e eu comprei de novo e foi aquela agonia. Aí depois, pronto, a moeda começou a subir, 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 e o dólar tava subindo junto. E foi aí que eu ganhei uma quantidade assim de dinheiro. Fui ganhando, né? Uma quantidade de dinheiro e fui gastando, porque eu tenho esse negócio de não ficar muito tempo na mesma coisa. Então rendia, eu tirava uma parte, rendia, eu tirava uma parte. Aí eu entrei em uma coisa que chama em um investimento, que era da Atlas Quantum. Talvez tenha alguém aí que conheça a Atlas Quantum. E eu investi, e eu vi o dinheiro rendendo, e eu tirava dinheiro. E era tudo bonitinho. Até que um dia teve. É a CVM, acho que era a CVM.
Comissão de Valores Imobiliários. Eu acho que era a CVM ou era algum outro órgão aí. Foi simplesmente dizer que ia investigar a empresa e que tinha coisas erradas porque a taxa de rendimento era alta. Eu sei que o povo saiu tirando o dinheiro todo. Eu não tirei meu dinheiro. Eu fiquei achando que ia dar tudo certo, não tirei meu dinheiro. Resultado é que o dinheiro tá lá preso até hoje. Mas eu já tinha tirado uma boa quantidade de dinheiro, mas tinha lá. Gente, quando eu falo dinheiro, pra mim é R$ 2.000, R$ 3.000. Eu não acho que eu tô botando 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, não. Aí, sim, aí depois disso, ficou lá, né? Aí eu comecei a investir apenas comprando e vendendo. Foi quando eu conheci a Binance, a plataforma que eu uso até hoje, e aí eu fico só comprando, eu fico mais comprando, vendo um pouquinho, quando eu preciso do dinheiro, eu vendo, tiro, mas eu vou comprando. E aí, quando eu vim, que foi a época da pandemia, que eu vim pro interior, quando chegou aqui, eu vim na verdade pro interior com a mão na frente e outra atrás, só que ninguém sabe disso. Todo o meu dinheiro que eu tinha tava investido nas criptos, porque eu fui morar de aluguel, eu tinha investido em todos esses negócios, meu dinheiro tava todo nesses negócios, os golpes, né, que as pessoas me deram e tudo. E aí eu me alimentava sozinha, todos os meus gastos eram comigo, meu dinheiro foi torrando, né? E aí eu voltei pro interior com o benefício do governo, com o estágio, que o benefício do governo foi o que eu pedi, simplesmente caiu na minha conta. O máximo que eu fiz foi lá olhar se eu teria benefício ou não. De tanto minha irmã falar, o pessoal tá tudo ganhando, vai ver, vai ver, vai ver. Eu fui lá, a mulher falou, você não precisa fazer nada, se você tiver direito vai cair na sua conta, porque eu tinha conta da Caixa. E se você tiver direito cai, se você não tiver direito não cai, você não vai fazer nada. Eu disse, tá bom, porque eu tinha meu estágio ligado ao governo, né? Que eu fazia estágio num órgão do governo. E simplesmente o governo disse que eu tinha direito. Então o dinheiro começou a cair na minha conta e eu tinha o dinheiro do meu estágio. Aí eu resolvi sair do aluguel e fui pra casa da minha tia. Levei uns 15 dias, a faculdade ficou online. Levei uns 15 dias, vi que a coisa ia continuar, vim pro interior, disse, eu vou pro interior, passar uns dias no interior. Aí eu vim pro interior. Eu não lembro se eu vim, se eu fiquei um mês e depois eu voltei de novo ou se eu já vim de vez. Aí eu sei que quando eu vim de vez pro interior, aconteceu o quê? Eu tinha cerca de R$ 3.000 em criptomoedas. Só que esses R$ 3.000 eu já tinha, era muito mais dinheiro, porque as criptomoedas tinham caído. Eu tinha uma boa quantidade investindo, tá? Todo mês colocando dinheiro. As criptomoedas caíram, eu tinha R$ 3.000. E aí, como eu tava fazendo estágio e era online, eu tinha um computador, que o computador também já tava velho. E aí eu lembro que eu fiquei na dúvida: compro um computador e vou pro interior pra terminar o meu estágio, ou eu continuo com esse dinheiro investido e corro o risco de ficar sem nada. Deixei o dinheiro investido. Eu sei que eu cheguei aqui, acho que era março. Vocês podem pesquisar aí, que vai ter informações. Eu cheguei aqui e era março. Quando foi, acho que abril, maio, as criptomoedas simplesmente dispararam. E nesse disparar das criptomoedas, aqueles 3.000, que não eram 3.000, era mais do que 3.000, eu não vou saber quanto era. Se era 5.000, 6.000 reais, chegou a bater uns 24, 25 mil reais. Eu sei que passou dos 20. E era coisa assim, deu parado olhando na tela do celular, vendo o dinheiro 20, 21, 22, 23, entendeu? 19, não sei o que, não sei o que. Aí eu entrei tipo em pânico, que eu nunca vi esse dinheiro da minha vida. Aí desse dinheiro tinha R$ 100 da minha irmã, né? Que quando eu falei sobre as criptomoedas pra ela, ela quis investir, né? Mas botou R$ 100, sabendo ela que eu botava era 1.500, 600. E aí, ganhei esse dinheiro. Só que eu não tive coragem de tirar o dinheiro todo de vez. Aí eu peguei, tirei. Eu lembro que eu acho que eu consegui tirar 10 mil, tipo assim, tirando 2 mil, 3 mil em cada dia. Tirei 10 mil, que foi o valor que eu dei de entrada no meu terreno baldio, que aí eu falei com o rapaz pra comprar. Aí uns 3 meses depois eu comprei o terreno baldio, valia 15. Eu comprei 10, aí ele me disse que ele deixava 5 pra depois. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho o dinheiro todo, eu compro ou eu não compro. Mas aí então eu compro, dou 10, fico com 5, e esses 5 eu tiro da conta e vou construindo. Aí eu lembro que acho que foi isso que eu fiz. Dei 10, dei acho que um tanto pra minha irmã, acho que foi mil e poucos, que dava o dinheiro dela, que eu fiz as contas dos R$ 100 dela. Acho que deu mil e poucos reais. Aí, com R$ 100, viu? A minha irmã, se duvidar, teve um lucro maior do que eu. Porque eu ficava comprando e vendendo, mas eu não botava na conta os R$ 100 dela. E aí, eu lembro que eu comprei o baldio, eu tirei acho que 5 mil, fiquei na mão, e ficou lá indo em R$ 5.000. Eu sei que esses R$ 5.000 virou praticamente água. E de lá pra cá, eu continuo investindo. Praticamente todos os meses eu botava dinheiro em criptomoedas, todos os meses. Então a moeda caía, aí eu ia lá e corria e comprava mais. A moeda subia, eu não tinha coragem de vender. De vez em quando eu tinha coragem de vender um pouquinho, aí eu esperava ela cair de novo, comprava de novo. Entendeu? Mas nada de muito lucro. Então esse é um negócio da criptomoeda. Então já foi a barraca de churros, a revendedora Natura, o agiópsis, a criptomoeda, a fábrica de blocos. Veio logo em seguida do que eu comprei o meu terreno. Por que eu comprei o meu terreno? Eu comecei a pesquisar como eu ia construir a minha casa. E aí eu via que eu fiz os orçamentos da casa, fiz a casa toda como eu queria, o desenho mais ou menos. O rapaz fez o orçamento, deu tipo, sei lá, 50 mil. Eu disse, não vou ter R$ 50.000 nunca na minha vida pra fazer essa casa. Dividi a casa pela metade, deu não sei quantos mil. Eu disse, olha, eu vou começar fazendo um quarto. Pronto, fiz aí. Aí ele disse que o ideal seria eu fazer a alvenaria toda. Aí eu fiz a alvenaria, acho que eu cheguei a fazer a alvenaria toda. Não, do jeito que tá aqui a casa não tá a alvenaria toda, não. Eu dividi a casa, tipo, em metade, fiz a alvenaria da metade toda, mas eu disse, eu vou construir um quarto. Aí eu construí um quarto com um banheiro. E foi aí que eu comecei a empresa de blocos. Por quê? Porque eu vi que tudo era caro, madeira era caro, não sei o que, não sei o que, tábuas, não sei o que, não sei o que. E eu precisava de tudo isso pra poder fazer a alvenaria. E aí eu encontrei os blocos de cimento, que são esses blocos que estão aqui atrás. E eu vi que tinha as formas que daria pra eu comprar e eu mesma fazer os blocos. E tinha todas as formas para todos os tipos de bloco que eu ia precisar. E foi aí que eu comecei a comprar a forma desse bloco. Aí tinha um vizinho que também falou que ele queria fazer esses blocos para ele fazer um muro. Aí eu disse, então vamos comprar a forma junto. Aí ele disse, tá bom. Aí eu comprei a forma no cartão, dividi, metade meu, metade dele. Depois dessa, eu fui descobrindo as outras formas e eu fui comprando todas as outras formas. Hoje eu acho que eu tenho quase 8 ou 10 formas de blocos diferentes. Dá para fazer a casa do chão até a laje toda de mão. Eu fazendo todo o material, eu consigo fazer a casa toda e fazer as longarinas e vir com a laje depois o concreto.
Aí, pronto, comecei a fazer os blocos. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a passar. Você tá vendendo? Você vende? Eu disse, tá bom, vendo. Aí minha irmã também, que tava na mesma época, começando a construir a casa dela, e precisava fazer um muro de contenção. Fiz uns blocos que são maiores do que esse, mas esses mesmos blocos. Chama-se bloco de 14. Aí eu fiz pra minha irmã. Acho que eu fiz bem uns 200 blocos de uma vez. Aí eu ia juntando, pegando dinheiro, comprando material pra fazer a casa, comprando material pra fazer mais blocos, comprando mais formas e sobrevivendo, né? Porque chegou uma hora que acabou a faculdade, acabou o estágio e acabou o auxílio. E foi assim uma coisa atrás da outra, né? Eu fiquei sem nada. Então, eu sobrevivo já há muito tempo dos meus negócios. Aí, depois da fábrica de blocos, eu fui para afiliado da Shopee. A afiliado da Shopee, não vou dizer pra você que é ilusão, porque, como eu digo, eu não invisto muito nos meus negócios. Não invisto muito tempo, não vou fazer curso, não vou fazer nada, vou fazendo da minha cabeça do jeito que dá. Então, a Shopee é assim. Você posta seu link, você simplesmente entra, se afilia a Shopee, posta os links lá de vários produtos que tem, você vai postar o link do produto, se a pessoa comprar, você ganha uma porcentagemzinha em cima daquele produto, e se a pessoa comprar durante uma semana, depois que clicou no seu link, em qualquer outro produto, você ganha também uma porcentagemzinha daquilo. Aí, o que foi que aconteceu? Eu postava e o povo sempre clicava, né? Clicava, clicava. E apareciam umas vendinhas aqui, outras vendinhas ali. Tipo, coisa pouca. Eu lembro que uma vez eu saquei R$ 30, porque tem que juntar, esperar juntar R$ 30 pra você poder sacar. Devo ter sacado umas 2 ou 3 vezes. Aí eu caí na besteira de falar assim pro pessoal, ó, botar nos meus status. Ô, gente, eu sou afiliada da Shopee. Se quem quiser, quem fizer compras na Shopee, que naquela época o pessoal tava começando a comprar na Shopee. Quem mais comprava era eu, aí o povo tava começando a descobrir Shopee. Aí, dos que eu conheço, né, aqui na região pequena. Aí eu botei, quem quiser, quem fizer compras na Shopee, quiser só clicar nos links que eu posto de vez em quando, porque aí se vocês comprarem durante uma semana, expliquei mais ou menos, né? Mas ainda assim eu vou ganhar comissão. Com 2 ou 3 dias apareceram mais umas 2 ou 3 pessoas com um link de afiliado da Shopee. E toma ali, bota ali, bota. Tu acha que mais alguém clicou no link? Muito difícil alguém clicar no link. Aí agora já aparecem mais pessoas clicando no link, mas eu acho que são pessoas que nem sabem que não são daquela época. O povo não ajuda não, gente, esqueça. Por isso que eu faço tudo escondido, quando vê eu já fiz. Aí a revenda de picolés também já tem um tempo que eu faço. A revenda de picolés dá dinheiro, dá. Basta você vender em um lugar que tenha gente, né? Aqui tem pouca gente. Aí a menina que vendia antes, hoje não vende mais, então só eu que vendo. Eu só não vendo mais porque eu não saio nas casas vendendo, eu fico em casa. Aí às vezes quando a pessoa compra, eu levo, dependendo da distância, a gente divide a distância, eu levo. Mas eu não saio na rua vendendo, a menina saía vendendo. Se você sair na rua vendendo, você vai vender muito mais. E eu aprendi, gente, que essas coisas não é vergonha. Às vezes tudo que a pessoa queria era um picolé passando na porta, e você tá passando na porta vendendo. Então às vezes, não é você que tá se humilhando, você tá fazendo um favor pra pessoa. Agora, eu ainda não tenho esse coisa de sair vendendo, não. E às vezes também eu não tenho nem tempo. Aí o que é bom pra mim? Porque além dessas coisas que eu faço, que eu tô falando pra vocês, eu fazia uma outra coisa que eu não posso falar aqui. Mas eu fazia uma outra coisa e eu fazia em casa também. Então, pra mim era bom que eu tinha 3 tipos de negócio em casa. Eu tinha o picolé, eu tinha esse outro negócio e eu tinha minha fábrica de blocos. Então, os meus clientes, quando me procuravam, sempre me encontravam em casa. Os picolés, mesmo que eu estivesse fazendo bloco lá no fundo da casa, quando o pessoal que tava aqui, eu vinha lavar a mão e dava o picolé. E o outro trabalho também, que eu não tava fazendo bloco, eu tava fazendo outro trabalho. Então, eu gosto dessa coisa de trabalhar em casa, de trabalhar de casa. Gosto muito de fazer minhas coisas e gosto de trabalhar sozinha e gosto de trabalhar no individual. Consigo trabalhar em grupo, gosto de trabalhar em grupo, mas eu também gosto de trabalhar sozinha. E aí, nessa revenda de picolés, tem mais ou menos uns 3 meses, eu também tentei fabricar os picolés. E eu fiz e eu vendi. Porque, como eu digo, o pessoal compra tudo, né? Só que a questão do picolé que não consegui levar pra frente, de fazer o picolé, é porque precisa de uma máquina específica para o picolé congelar rapidamente. Se o picolé não congelar rapidamente, ele cria flocos de gelo. E aí eu investi, né? Comprei um bocado de palitinho, um bocado de embalagem. Eu comprei material para fazer os picolés, comprei forminhas, várias forminhas erradas, porque eu não sabia qual era a forminha que usava. Comprei várias forminhas erradas, né? Mas eu consegui fazer alguns picolés. O picolé que melhor ficou foi o paleta mexicana, que eu vendia de R$ 5. Para vocês terem ideia, aqui o picolé eu vendia de R$ 2. O picolé de empresa, R$ 2 e R$ 3. E eu consegui vender um picolé de R$ 5 feito em casa. O pessoal comprou e gostou. Só que eu parei de fazer, porque não tava dando muito certo por conta disso, porque também na época eu só tinha geladeira. Aí eu resolvi comprar o freezer. E qualquer ideia eu vou mostrar pra vocês. Que era o freezer que eu queria, também já pensando em outras coisas, tá? Isso tudo eu falando pra vocês, mas se vocês verem aqui, eu sou a pessoa que menos ganha dinheiro. Eu sou a pessoa mais pobre do lugar onde eu moro, certo? Mas todo o dinheiro que eu ganho, eu invisto nas coisas que eu tenho interesse. Por exemplo, eu não tenho televisão, mas eu tenho o freezer que eu preciso ter. Que é praticamente o valor de uma televisão mais baratinha, né? Aí depois disso veio a revenda do Boticário. A Boticário não vende, mas a Boticário não é igual à Natura, mas você vende. Aí a questão da Boticário também, eu não saí com prejuízo não, mas eu desisti da Boticário por quê? Porque eu tinha que ter dinheiro para poder comprar as coisas. E eu então dividi no cartão, mas quando chegava a data, as pessoas quase nunca tinham dinheiro. Então elas compram perfumes caros, compram creme de pele, compram não sei o que, compram não sei o que, compram coisa para dar de presente. Mas quando chega a data, quase nunca tem na data certa. E aí eu, que era boba, antes eu botava o cartão ia vencer dia 13, eu botava pro dia 10, pra eles me pagarem no dia 10. Aí chegava dia 10, não tinha, só ia ter com 5, 6 dias, eu tinha que me virar pra colocar no cartão, entendeu? Aí eu disse, ó, gente, pra mim não dá não, eu parei. Então, Boticário serve, dá pra ganhar dinheiro, tá? Agora também você precisa, tá? Conhecer bastante gente. Ou tá, às vezes não, né? Eu conhecer as pessoas certas que compram bastante, né? Tem os dois lados, que às vezes 4 ou 5 pessoas comprando todos os meses, você já ganha um dinheirinho extra. Não é pra você ficar rica, não é pra ganhar um dinheiro extra. É, vendedora da Shopee, que é a última agora, junto com a Banana Chips. A Banana Chips, eu creio que seja o empreendimento que mais
Olha se não é uma confirmação do universo. Assim que eu terminei de gravar o vídeo, apareceu uma compra na Shopee das minhas bananas chips. Eu vou ter sucesso. Por quê? Porque a banana chips, de todos os negócios que eu tive, é provavelmente o mais escalável. A Natura poderia ser o mais escalável, porque a Natura poderia vender para qualquer pessoa do Brasil, em qualquer lugar, bastava a pessoa clicar no meu link. E sem trabalho nenhum, porque eu vendia e a Natura que ia fazer a entrega. A banana chips, entretanto, é melhor, por quê? Porque eu participo de todo o processo. Então, o cérebro tá aqui funcionando. Né? Eu tô aprendendo, como eu falei pra vocês, que eu gosto de aprender. Eu gosto de fazer as coisas e saber como é que faz. E aí, a banana chips, eu vou conseguir escalar. Por quê? Porque é por produção, ganho por produção. É um negócio que é meu, eu produzi, o dinheiro vai ser meu e da minha sócia, que tá comigo agora, só somos duas pessoas. É um dinheiro que já dá pra, um negócio que já dá pra gente começar com um pouco que a gente tem, com um pouco de equipamentos, não precisa de equipamentos tão grandes. É um trabalho que é leve e em vista do bloco muito melhor, porque o bloco é um trabalho pesado, tem dias que eu acordo sem coragem de fazer blocos, porque eu já sei como fazer blocos é pesado, e a banana chips é muito mais leve. Embora eu não faça na minha casa, mas é aqui perto, coisa de 5 minutos, de carro ou de moto, que ainda tem um problema esse, que a gente não tem transporte, mas a gente pega o ônibus da escola quando tem aula, vai e volta. Mas é um negócio que eu vou conseguir colocar na Shopee e que se eu tiver vendas vai se tornar um negócio mais escalável. Por quê? Porque eu consigo vender para todo lugar no Brasil. E fora isso, tem a possibilidade de revenda, de pessoas pegarem na minha mão para revender. Seja supermercado, seja pessoas autônomas que vão pegar para revender. E a minha ideia é essa. Hoje a gente sai nas ruas vendendo, a gente vende em casa. Hoje eu já postei que eu vendo. Aí o pessoal vem e compra em casa. E às vezes a gente sai na rua para lugares mais movimentados para vender. Quando fica, por exemplo, 2, 3 dias sem vender as bananas todas, a gente sai para vender. E junto a isso, eu estou aqui com o meu canal do YouTube. Eu já tentei fazer canal no YouTube já várias vezes. Por exemplo, esse vídeo já tá em 31 minutos, mas eu vou postar. E eu acho que eu vou postar exatamente assim, porque é uma conversa, certo? Eu não tô aqui ensinando nada. Quando a gente tá ensinando, a gente precisa ser rápido, claro, preciso. Porque as pessoas estão ali pra aprender. Eu não tô aqui pra mostrar pra vocês sobre a minha vida. Vai assistir quem tiver curiosidade. Vai assistir quem achar que tem alguma coisa aqui que pode ajudar. Então o tempo do vídeo pra mim não importa. Aí agora eu lancei o YouTube. O YouTube, e eu sou assim, tá, gente? Eu começo a fazer as coisas, não me pergunte exatamente como funciona, exatamente como é que faz, passo a passo, que eu não vou lembrar. Mas o YouTube, eu acho que hoje são 500 inscritos e 3.000 horas assistidas, válidas. E eu acho que esses válidas dele inclui pessoas que não assistem 2 vezes, só inclui uma vez que você assiste, né? Só conta uma vez. Porque tem vídeos que a gente assiste 3, 4 vezes, né? E aí, eu tô aqui no YouTube. Eu tô aqui no YouTube necessariamente pra ganhar muito dinheiro? Não. Porque só ganha muito dinheiro aquele pessoal que vai se dedicar muito tempo. E como eu já disse pra vocês em outros vídeos, eu não tô aqui mais pra ser escrava de nada. Eu já entendi que a gente não consegue viver sem estar em alguma Matrix, né? Lembra da história da Matrix, que o pessoal fala como se a gente estivesse preso em uma única Matrix. Mas na verdade a gente tá preso, eu entendi que a gente tá preso em várias Matrix diferentes. Só que às vezes a gente começa presa em uma Matrix desse tamanho lá dentro, depois a gente fura aquela bolha e vai pra próxima Matrix que já abre um caminho maior, depois maior, depois maior, depois maior. E a intenção é essa, é a gente ir abrindo o nosso campo de visão. Embora a gente esteja preso, cá, em uma Matrix grande, a gente vai estourando as Matrix que vão nos aprisionando. E hoje, eu digo pra vocês, hoje eu já me sinto muito bem, porque hoje eu moro no interior. Não digo pra você que antes eu pensava em voltar pro interior, não pensava, mas eu pensava em ter uma casa com quintal, eu pensava em ter uma casa grande ou um apartamento grande por questão de segurança. E hoje eu vejo que, na verdade, eu não queria ter um apartamento grande, uma casa grande. Na verdade, eu queria ter paz e liberdade. Hoje, se eu dormir sozinha na minha casa, não tem problema nenhum. Ninguém vem mexer comigo. Hoje, se eu sair, esquecer minha porta aberta, não tem problema nenhum. Eu vou sair, vou voltar, vou encontrar tudo no lugar. No máximo vai entrar um cachorro. Só isso. E era isso que eu queria. Eu queria poder estar sozinha, sem depender de ninguém pra nada. E é disso que eu estou. E é assim que eu estou hoje. Em questões de trabalho, gente, eu trabalhei muitos anos na minha vida, desde os meus 15 anos, que eu pegava ônibus de manhã cheio, que tinha dias que eu ia pendurada na porta do ônibus. Eu acho que ninguém da minha família sabe disso. Tinha dias que eu ia pendurada na porta de ônibus porque não tinha espaço no ônibus mais pra ninguém entrar e já tinha tempos a gente esperando o ônibus no ponto de ônibus. Então, ou você ia naquele ou você não sabia nem quando ia outro. Aí, várias vezes eu já peguei ônibus, a gente ia pendurado na porta, aí o motorista parar mais à frente pra não entrar ninguém, já que a gente se pendurou. Aí o motorista parar mais na frente, o cobrador pede pro pessoal empurrar mais pro fundo pra quem tá entrar. E aí, nos próximos ônibus, o motorista já vai dizendo que tá cheio nos próximos pontos pra ninguém mais entrar. E aí, depois que a gente tá nesse aperto, a gente vê outro ônibus passando vazio. Eu já passei muito por isso, tá? E aí, eu saía de casa pra trabalhar em ônibus cheio. E eu morava perto de casa, eu trabalhava perto de casa, coisa de 20 minutos, mas pegava um ônibus cheio. Depois eu vinha, passava em casa, que eu morava perto do colégio, graças a Deus, a minha tia morava em um bairro bom, e o bairro era perto do colégio. Aí eu passava em casa, tomava banho, tomava café, ia pro colégio, voltava 10 horas da noite. No outro dia, a mesma coisa, a mesma coisa. Depois eu fiquei. Se eu fiquei desempregada, fiquei coisa de meses. Aí eu tinha que arrumar um bico, já tinha que arrumar coisa pra fazer. E depois que eu consegui esse trabalho que era mais leve, que era o REDA, que eu passei no concurso, eu fiquei trabalhando à tarde, porque eu pedi pra trabalhar à tarde, porque de manhã. Não, eu pedi pra trabalhar de manhã, porque à tarde, quando eu passei no concurso que me chamaram, eu já trabalhava de telemarketing. E aí eu pedi pra me colocarem de manhã, me colocaram de manhã porque a menina estava de licença maternidade. Quando a menina voltou da licença maternidade, eu tive que sair, porque a menina queria vaga no horário dela. E aí eu ia ter que pedir demissão no telemarketing. Aí o que aconteceu? Na mesma época, o telemarketing, eles estavam precisando demitir pessoas. Estavam mudando a empresa, era empresa de empréstimos, viu? Eu fazia empréstimo pro banco, para pessoas, funcionários de empresas ligadas com convênio com o banco.
E aí, eu acho que teve algum escândalo, não sei o que foi que teve, mas não lembro. Algumas pessoas seriam demitidas da equipe, outras pessoas migrariam para outro projeto. Tinha gente que acho que ia migrar para Oi, outros para cartão de crédito, alguma coisa assim. E aí tinha as pessoas que iam ter a opção de escolher se elas iam migrar para esse projeto ou se elas iam querer ser demitidas. Aí acreditem que eu era uma boa funcionária, porque eu sempre falei bem. Hoje em dia eu já voltei para o interior, então né, os vícios de linguagem estão aqui, as palavras erradas já estão aqui, mas eu falava muito bem, porque eu convivia no meio de pessoas que falavam bem, eu trabalhava em colégio, eu estudava, eu lia livros, eu via vídeos interessantes, eu fazia vários cursos, e em si eu sou comunicativa, né, que eu sou geminiana também, eu sou comunicativa. E aí eu fiquei nessa de escolher se eu queria permanecer trabalhando só que em uma outra área, em um outro tipo de produto, ou se eu queria sair e ser demitida. Eu preferi sair e ser demitida, porque eu já sabia que eu teria que trocar de horário. E aí eu saí, aí teve a história de que eu fiquei recebendo seguro-desemprego, eu contei isso pra todo mundo. Quando eu saí, eu falei com umas 4 ou 5 pessoas que eu estava numa empresa privada e que eu estava saindo, se eu teria direito a seguro-desemprego, já que eu era renda do Estado, mas não era carteira assinada, aquelas agonia toda. E aí eu lembro que eu falei com alguém mais inteligente, a pessoa falou assim, olha, você vai dar entrada no seu seguro-desemprego. Se o governo, eu lembro que já tinha uns 3 meses já eu trabalhando, tá? Como reda. Aí a empresa falou assim, 3 ou 4 meses, que foi a época que a menina votou. Aí eu lembro que a pessoa falou assim, você vai dar entrada no seu reda. Se você tiver direito, o governo vai liberar. Você vai sacar suas parcelas, que acho que eram 4 parcelas. Se o governo não liberar, é porque você não tem direito. E aí eu caí nessa besteira não, né? Que no final me ajudou. É por isso que eu digo que nada é bom ou ruim, tudo simplesmente é. Aí eu fui da entrada e aprovou. Aí eu recebi a primeira parcela, eu lembro que eu mandei dinheiro pra minha mãe fazer o telhado dela, ajudar. Recebi acho que a primeira, a segunda parcela, quando ia sair, acho que a terceira. Apareceu a mensagem do governo dizendo que eu tinha que devolver as outras parcelas, porque eu não tinha direito a seguro-desemprego, porque eu tinha vínculo com o governo. Ou seja, eu estava trabalhando. Eu digo, ai, agora. Só que aí, graças a Deus, eu tinha usado o dinheiro para fazer alguma coisa que prestasse. Né? E aí eu fui, eles parcelaram, acho que eles parcelaram alguma coisa assim, eu sei que eu consegui devolver o dinheiro do governo. E não me arrependo por conta disso. Me arrependo de não ter buscado informação no lugar correto, né? Mas foi bom porque eu peguei o dinheiro e utilizei para alguma coisa. Enfim, o vídeo é esse. Eu falo sempre demais. Mas espero que sirva de aprendizado para alguém. Eu não tô rica, eu não ganhei muito dinheiro, milhões de dinheiro. Mas eu fiz tudo que deu na minha telha, tudo que eu tive vontade de fazer, eu fiz. O que foi surgindo no meio do caminho, eu fui fazendo. E hoje eu tô aqui, e agora eu vou me dedicar, ainda tô fazendo os blocos. Mas eu só faço os blocos quando algum cliente pede. E eu vou migrar para o YouTube, né? Vou focar no YouTube, que eu não faço questão de focar tanto assim, mas eu vou focar no YouTube e no Banana Chips. Porque pode ser um negócio que realmente cresça e que realmente me dê retornos. E que é um negócio simples de se fazer. É mais as questões de negócios mesmo, né? Das burocracias e tudo mais, de fazer o negócio crescer. Mais mental, né? Do que físico. E eu espero que eu sirva de incentivo, de motivação pra alguém que tá aí com medo. Aí eu vou falar pra vocês que eu nunca tive aqueles mundos de dinheiro, mas simplesmente eu fui sempre pegando meu dinheiro e investindo em alguma coisa. Então, eu saía pra me divertir, saía, mas eu saía mais com os meus familiares, com os meus amigos. Eu nunca fui de ficar indo pra balada, eu fui uma única vez em balada, quando eu morava em Salvador, porque foi aniversário de um colega. Eu disse eu vou, só pra eu saber como é, porque talvez eu nunca vá na minha vida, eu fui. Não vou dizer pra você que eu me arrependi, mas não vi graça nenhuma, porque eu não sou dessas pessoas que vai ficar com ninguém na primeira vez que conhece. E balada tem mulheres muito bonitas, né? Então o homem não vai olhar pra qualquer mulher. E também não me interessa, porque eu não vou conhecer ninguém de balada e achar que aquilo ali vai dar certo. Mas enfim, das minhas experiências relacionadas às empresas, são essas aí. Façam um bom proveito. Peguem alguma coisa que sirva pra vocês.